Meu nome é Luiz Cláudio Meirelles, sou pesquisador, professor, gestor na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e também trabalhei durante 13 anos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde fui responsável pela avaliação, registro e controle de agrotóxicos. É bom a gente dizer que agrotóxicos são substâncias tóxicas por natureza. Isso exige de todos os países ações de controle efetivo sobre esse tipo de substância, de maneira a preservar a saúde e o meio ambiente. E no caso do Brasil, o registro de agrotóxicos é uma responsabilidade dos órgãos de agricultura, saúde e meio ambiente, onde os três têm o mesmo poder para autorizar ou vetar um produto de comercialização quando dá necessidade de proteger a saúde, o meio ambiente ou diagnosticada a ineficácia de um produto. O Brasil, então, avançou bastante nesse período, aí no início da primeira década de 2000. Ele teve um avanço significativo do ponto de vista da avaliação toxicológica, não só por avaliar produtos, não deixar mais que produtos que causam câncer e outras doenças fossem ao mercado. Então nós conseguimos uma evolução grande nisso. E também no pós-registro, conhecer se aquilo que a gente prescrevia enquanto medidas de segurança e proteção ao trabalhador e ao consumidor daqueles alimentos que podem ficar contaminados por agrotóxicos, como é que a gente controlaria isso. Então, no Brasil surgiram programas de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, monitoramento do mercado de agrotóxicos, programas educacionais voltados a profissionais de saúde para conseguirem entender uma intoxicação e tratar essa intoxicação. A regulação no Brasil ela foi sendo construída assim, nesse sentido. A área regulatória de agrotóxicos ela sempre foi muito confrontada, pelas empresas de agrotóxicos, pela bancada ruralista, por setores que entendem que o controle muitas vezes é prejudicial à economia, à produção agrícola e uma série de outros interesses que eles têm do ponto de vista econômico. Então é uma área que você acaba tendo conflitos e dificuldades de operar trabalho. A Anvisa, ao longo desses anos, ela foi retirando produtos do mercado, mas produtos que, na realidade, já estavam até proibidos em outros países por conta dos danos que eles causavam à saúde. Então, o trabalho foi feito de acordo com aquilo que manda a nossa Constituição em termos de proteção à saúde humana. É uma área, então, muito difícil, porque você pensa aí, o mercado de agrotóxicos ele é da ordem de 10 bilhões de dólares, seria hoje 40 bilhões de reais. E esse mercado, com certeza, ele mexe com muitas estruturas do ponto de vista econômico. Ele pesa na eleição, ele pesa nas eleições, ele pesa nas pressões políticas, ele pesa em vários aspectos relacionados ao cotidiano de um país onde muitos dos órgãos públicos têm indicação política e que acabam influenciando, dificultando muitas vezes o trabalho da área regulatória. Então a gente tem tido essa dificuldade, particularmente nos últimos anos, inclusive, muito do que foi construído foi abandonado. A gente não tem visto notícias sobre a questão da fiscalização dos agrotóxicos, sobre a questão do monitoramento do mercado. O programa de análise de resíduos de agrotóxicos foi divulgado e com uma informação que é absolutamente equivocada, porque na realidade 70% dos alimentos ainda contém resíduo, mas elegeram falar só de ingesta aguda, então só deu 1%. E a população fica confusa em relação a isso, porque é uma forma equivocada de comunicar esse perigo à sociedade. Então a gente teve situações que demonstram o quanto essa pressão está sendo... o que essa pressão está ocasionando no andamento da avaliação e do controle de agrotóxicos no país. A tentativa de retirar das áreas de saúde e meio ambiente a competência para autorizar agrotóxicos, ela é antiga. Ela vem desde 99, 2000. São projetos de lei em que representantes da bancada ruralista colocavam essa situação dizendo que esse registro caberia exclusivamente ao Ministério da Agricultura. E a gente começou a demonstrar a importância da saúde, até porque
No plano internacional, os países mais avançados nesse debate, quem analisa, quem controla agrotóxicos são as áreas de saúde e meio ambiente, não a de agricultura. Porque a agricultura tem um foco e uma expertise que não dizem respeito, né, à questão toxicológica e ecotoxicológica. Eles não têm condição, né? E no Brasil, pior ainda, não tem nem condição do ponto de vista do conhecimento, como não tem condição do ponto de vista da estrutura, porque se a gente olhar o cenário regulatório brasileiro, os órgãos mais estruturados para avaliar esse tipo de produto são exatamente o IBAMA e a Anvisa. E com relação ao programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos, por exemplo, os órgãos de saúde, se fizerem aqui, digamos, um monitoramento de resíduos, eles não poderão mais divulgar. Essa competência será exclusiva do órgão de agricultura. Deixou de ser uma competência dos órgãos de saúde, que quem faz e quem entende dessa questão para poder fazer a discussão e o debate com a população sobre o tema. Então o PL ele é uma excrescência até do ponto de vista democrático, digamos, né? Em que você tem uma substância que envolve diferentes segmentos, né, e áreas de conhecimento, ela tem que ser muito bem debatida para o bem-estar da sociedade, e não para defender os interesses de um determinado grupo econômico no país. Então é chamar a atenção para isso. Esse PL ele tem esse enfoque. E será devastador caso essa lei seja aprovada, porque se a gente hoje já vive uma situação de precariedade, dificuldade, né, por conta da falta de infraestrutura do Estado para fazer fiscalização, de falta de recursos da União para fazer as investigações que são necessárias, tocar os programas, isso vai piorar muito, porque na realidade a saúde não vai poder nem mexer com esse assunto mais, por conta de não ter mais competência legal para tal. E é bom lembrar aqui, o mercado brasileiro já tem uma série de produtos que são proibidos em outros países. Uma conta aí feita pelo pessoal do IPEN, né, pelos relatórios da PAN, a gente localiza ali pelo menos uns 60 que estão nessa categoria. E se a gente pegar entre os 10 mais consumidos no Brasil hoje, pelo menos 4 estão proibidos na Europa. É importante chamar a atenção disso. 4 estão proibidos na Europa, que estão proibidos na Europa estão entre os 10 mais consumidos em território nacional, afetando o trabalhador e o consumidor. A PNARA, né, é importante dizer que a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, ela nasceu do PRONARA, que era o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que infelizmente no governo anterior não foi aprovado, apesar de ter passado por cerca de 10 ministérios que aprovaram o programa, né, porque ele tinha uma fase em que esse programa de redução de agrotóxicos ele teria que ter aprovação dos ministros, né? Cerca de 10 ministros aprovaram, mas a ministra da Agricultura à época foi contrária e a presidência da República não bancou a proposta, porque ela foi toda construída no âmbito da presidência da República, o que foi uma pena. Então o PRONARA não saiu do papel, né? O que foi feito, que todos nós fizemos, lutamos, foi levar para o Congresso Nacional e transformar numa política, né? E como política, felizmente, há 2 semanas atrás, passou na comissão especial e foi aprovado. Porque não adianta a gente falar de política de agroecologia ou outras estratégias de controle de agrotóxicos, você não tem nenhuma estratégia para redução do uso de agrotóxicos. Que significa retirar produtos banidos em outros países, que significa incorporar novas tecnologias, que significa financiar pesquisa em agroecologia, financiar mecanismos de acesso a produtos, né? Hoje não adianta, a gente tem lá, né, temos 515 ingredientes ativos autorizados no país. A gente deve ter mais de 150 hoje que são voltados principalmente para a produção orgânica e agroecológica. Mas se o agricultor não tem acesso, ele só tem acesso aos venenos mais perigosos, não vai adiantar nada. Você também tem que ter política de acesso. Então isso tudo está previsto dentro dessa política, que é bem mais ampla. Assim você consegue reduzir e substituindo essa tecnologia, que é bom dizer e reafirmar. Agrotóxico é uma tecnologia obsoleta, atrasada, ela é perigosa e cara. As incertezas, né, elas têm que ser a favor da população, tem que adotar o princípio da precaução. Quando eu fico naquele limbo entre isso faz mal ou não faz mal, causa câncer ou não causa câncer, na dúvida, não expõe a sua população, porque via de regra, quando você tem essa dúvida e o ferramental científico avança, você consegue provar que o produto tinha aquele perigo mesmo que você estava desconfiado. Vide a história do DDT e de tantas outras substâncias, amianto, aí saindo até do agrotóxico, né?
metais pesados, uma série delas em que o conhecimento foi avançando e ele se brigou muito com o setor produtivo e se provou que de fato aquilo era perigoso e acabou saindo do mercado. Isso tem acontecido com o agrotóxico, o glifosato, que é a peça do momento, né, o produto do momento, da ocasião, é a mesma coisa. Eu não acredito que isso volte atrás. Eles estão insistindo em dizer que o produto não é problemático, não é cancerígeno, mas esse caminho não tem volta. Essa carcinogenicidade vai seguir sendo comprovada e o que você deve fazer enquanto agência reguladora é antecipa a retirada, porque você reduz o impacto na saúde das pessoas, o impacto muitas vezes você não prevê, e o glifosato está associado a linfoma não Hodgkin, por exemplo. A gente poderá ter uma explosão de casos de linfoma e de outras doenças por conta de não antecipar decisões, porque fica aí nessa discussão de não adotar o princípio da precaução quando você está diante de um produto problemático, ou não adotar tecnologias que substituam aquele produto, que já poderiam estar sendo encaminhadas para que a gente acabe com essa dependência.